Meus amados, meus irmãos, estamos de volta mais uma vez, trazendo mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos mais uma vez no nosso programa semanal que tem por objetivo trazer um comentário de Escola Bíblica Dominical para auxiliar professores, superintendentes e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nesse trimestre ainda estamos estudando o livro de Atos, a revista da PEC. A lição de hoje é a lição de número 9, com base no capítulo 12 de Atos. E o tema da lição é Quando a Igreja Ora. Esse é o tema que nós iremos discorrer nesta oportunidade. Mas antes de iniciarmos aqui, eu quero mandar um abraço na paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão interagindo com o nosso canal, que estão lá na seção de comentários e deixando lá o seu comentário. Queremos mandar um abraço na paz do Senhor para todos esses irmãos. E agora nós vamos passar para o nosso comentário, propriamente dito. E convido você a abrir a sua revista aí, se puder, se possível. Se não, pega aí uma caneta, pega aí um caderno ou uma folha de papel para você anotar algumas coisas que nós vamos comentar nesta oportunidade. E o nosso textuário se encontra em Atos 12 e é o versículo 5 que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, meus irmãos, o nosso textuário já traz informações que, para nós, no nosso meio evangélico, não é algo que é um mistério, pois todos nós conhecemos o capítulo 12 do livro de Atos. É um capítulo muito lido, muito pregado, muito ensinado, pois tem um tema que vai falar sobre a oração da igreja, exemplos de que quando a igreja ela está orando, Deus realiza proezas, Deus realiza obras maravilhosas no meio do seu povo, quando a igreja está orando em favor ou, vamos dizer, em uma oração objetiva, em uma oração que só tem um objetivo. E quando essa oração é feita com a motivação certa e no centro da vontade de Deus, o milagre acontece. Então, antes de passar aqui a nossa introdução, eu quero ainda apresentar a verdade prática, que diz: uma igreja que ora continuamente faz a diferença no lugar aonde está plantada. Perceba que o comentarista aqui na verdade prática, ele nos instrui dizendo que a igreja que ora, ela faz a diferença aonde ela está plantada. Seja aí a sua igreja local, aonde você mora, se a sua igreja é uma igreja que ora, ela vai ser a diferença aí aonde ela está plantada, aonde ela é localizada. Da mesma forma é um crente. Aonde quer que ele vai, se ele é um crente de oração, ele vai fazer a diferença. Ele vai ser diferente dos demais. Ele não vai ser mais um cristão, não. Ele vai ser o cristão, porque ele tem uma vida de oração, ele tem um altar de oração. Então, meus amados, antes de passarmos aqui ainda a introdução, eu te convido a você, professor, superintendente, não esquecer dos recursos que a nossa revista dispõe para nós, professores, e de uma certa forma que nós venhamos aplicá-los em cada ponto da nossa lição. Eu estou me referindo aos nossos objetivos específicos. O primeiro objetivo é compreender a importância da oração. Então, explane isso com muita precisão no primeiro ponto, para que seus alunos, no final do primeiro ponto, eles tenham uma compreensão da importância da oração. Segundo, identificar alguns aspectos da oração da igreja. Esse será aplicado no segundo ponto. Nós precisamos que
que os nossos alunos eles identifiquem alguns aspectos da oração da igreja. Isso a gente vai ver no ponto 2. E o terceiro, ele deve ser aplicado no terceiro ponto da lição, que diz orar pessoal e comunitariamente. É uma oração tanto pessoal, um cristão ele tem que orar tanto pessoalmente como em comunidade, pois a igreja ela é uma comunidade, então a igreja ela tem que ser levada, ensinada a questão da oração em conjunto, que a igreja ela precisa estar unida em um propósito de oração, e nós não podemos ignorar esta verdade, pelo contrário, nós devemos apoiar, não somente apoiar, nós devemos participar. E como sendo do corpo docente da igreja, nós professores, superintendentes, e pregadores e obreiros, precisamos estar disponível junto com a igreja a questão da oração. Porque se nós ignorarmos a oração, nós estamos dizendo que não temos comunhão com Deus. Estamos dizendo que a nossa comunhão com Deus está falida. Porque o cristão verdadeiro é um cristão que ora, é um cristão que não desiste da oração. Vamos passar agora para a nossa introdução. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura, pois ela é bem pequena. Mas antes eu quero só dizer para você que está fazendo uso dessa ferramenta, não se esqueça de nos ajudar nesta missão. Então você já tem, você que não é inscrito, já pode se inscrever aqui do lado, Esse botãozinho vermelho, você se inscreve e assim estará nos ajudando. Se possível, compartilhe o vídeo com a sua classe de escola bíblica dominical. Se não, apenas curte e com certeza também já estará ajudando esse canal a chegar mais longe, a ser um instrumento de divulgação das nossas escolas bíblicas dominicais. Vamos para a introdução. Inicia assim: Atos 12 é uma espécie de parênteses antes de Lucas continuar a falar sobre o avanço da igreja entre os gentios. No capítulo 11, o historiador mostra como a igreja de Antioquia nasceu e vai voltar ao tema no capítulo 13. Então, nós percebemos que o capítulo 12, aqui, segundo a escrita do historiador e médico e cooperador Lucas, ele faz um divisor de águas, como se ele desse uma pausa para a questão de continuar falando sobre o avanço da igreja e vai falar, vai destacar a questão da oração na igreja, que para a igreja crescer ela precisa estar empenhada em oração. E aqui ele vai apresentar esse fato que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, que ele estava preso, e no dia seguinte, aquela noite que o anjo lhe apareceu e lhe tirou da prisão, ele ia ser morto diante do povo. Então, mas a igreja ela estava orando no propósito de Deus livrar a Pedro, de Deus o ajudar. E o anjo do Senhor foi lá e tirou ele da prisão. E a oração da igreja, ela foi respondida. E Pedro, ele saiu ali ileso daquela prisão. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre Herodes pôde fazer. Herodes pôde fazer. A introdução do ponto, eu quero ler para a gente servir de base aqui, para a gente dar a introdução aqui nesse comentário do primeiro ponto, que diz assim: ditadores contraditoriamente costumam impor a paz social por meio de perseguições, força bruta e pão e circo oferecidos às multidões. Então perceba que o nosso comentarista ele apresenta para nós um resumo de todos os fatos historicamente conhecidos, aonde se trata a respeito de ditadores, que os ditadores eles sempre querem ganhar
vamos dizer, fazer nome diante do povo, e para isso ele tem uma moeda de troca. Ora ele vai usar a perseguição, ora ele vai usar a força bruta, ora ele vai usar o pão e se possível, usar também o circo. Isso, nessa questão do circo aqui, a gente vê Nero fazendo uso dos cristãos. Quando ele pegava os cristãos, ele colocava eles no Coliseu para que as feras, os leões ali, tragassem, e viesse a matar diante de um auditório, diante de muitas milhões de pessoas assistindo aquelas cenas. Então era através do circo que Nero mostrava a sua, vamos dizer, a sua autoridade, a sua ditadura, para que o povo o respeitasse. E aqui nesse caso, no capítulo 12 de Atos, aqui quem faz o uso disso é Herodes. Herodes, ele só não chegou a consumar o fato de matar Pedro, porque era a semana dos pães asmos, já estava chegando a Páscoa. Então, no domingo, quando terminasse a Páscoa, ele iria depois matar a Pedro. Então a gente percebe que Pedro teve o livramento de Deus. Herodes, ele não conseguiu realizar o seu intento, de tirar a vida de Pedro, usando aí a perseguição, usando aí a força bruta. Mas Pedro tem um Deus, e o nosso Deus, ele é poderoso. Ele vai lá na prisão, aonde Pedro está bem guardado pelas escoltas romanas, e Deus vai lá e arranca, e liberta, e traz para o convívio da igreja. Então, nosso Deus, ele é um Deus poderoso. O primeiro tópico fala a perseguição política, o segundo, a morte de Tiago, e o terceiro, a prisão de Pedro. Perceba que quando a gente fala sobre a perseguição política, o primeiro tópico da lição, é interessante nós mostrarmos aqui aos irmãos, esclarecer, que a perseguição à igreja, ela se tornou agora uma perseguição política. Não é que a igreja estava fazendo política, não, mas o perseguidor estava. Aqui, no caso, Herodes, a perseguição já deixou de ser uma perseguição, pelo nome de Cristo, e Herodes aqui querendo fazer nome, querendo ganhar fama, ele perseguia a igreja e matava os líderes, matava aqueles que professavam a fé, isso para ser popular, para ter fama. Isso era uma perseguição política, isso a gente não pode negar, porque aqui a gente vai ler todo o nosso conteúdo aqui desse primeiro tópico, a gente vai encontrar bastante base, fundamentos para sustentar aqui o tema do tópico, a perseguição política. Então você precisa também destacar que essa perseguição que Pedro está encontrando aqui no capítulo 12 é uma perseguição política. Já não é mais uma perseguição como lá atrás, que a igreja tinha passado. Por exemplo, quando Filipe sai de Jerusalém para entrar em Samaria. Quando mataram Estevão, ali não era essa mesma perseguição, a perseguição política, ela era um outro tipo de perseguição. Então a gente precisa fazer essa diferença entre o que é a perseguição política e o que é ali a perseguição, vamos dizer, a primeira perseguição está mais para ser uma perseguição das seitas, contra a igreja. O segundo, a morte de Tiago. A morte de Tiago, irmãos, ela se deu antes da morte de Pedro. E aqui é onde surge um grande questionamento, aonde as pessoas podem até dizer: por que Deus salva a Pedro e não salva Tiago? As duas formas, tanto a forma de Pedro ser liberto, glorificou a Deus, quanto a forma de Tiago ser morto também glorificou a Deus. Então a gente percebe que Deus, ele é soberano na sua escolha. Esse tipo de pergunta é respondido dentro da soberania de Deus. É Deus quem decide, mas ambas as formas ele foi glorificado. O terceiro, que fala sobre a prisão de Pedro, eu quero só ler um parágrafo
para a gente comentar, que diz assim: o segundo ato de Herodes, ainda tentando agradar os judeus, foi mandar prender o apóstolo Pedro, que era claramente um dos principais líderes da igreja. Pelo que se sabe, essa foi a terceira prisão do apóstolo Pedro, e desta vez ele é preso sozinho. Não temos registro de nenhuma defesa de Pedro. Perceba que Pedro ele estava tão seguro, ele estava tão consciente de que aquela perseguição ela não podia, né, ter ou derribar a sua fé, que ele vai dormir, ele vai descansar diante dos seus algozes. É como se Pedro ele estivesse com os pés no vale e o coração nas alturas. O coração de Pedro não estava ali, por isso que Pedro consegue dormir. A ansiedade, a ociosidade não se hospeda, não se instala na vida de Pedro, porque Pedro ele confiava em Deus. A esperança dele estava muito além daqueles portões daquela prisão. Por isso que ele descansa, por isso que ele dorme. O segundo ponto da nossa lição fala: Herodes não pôde fazer. E perceba aqui que o que a gente vai fazer a ênfase aqui, ou destacar, é Herodes não pôde fazer. O primeiro ponto a gente comentou sobre o que Herodes fez, né? o que ele pôde fazer. O segundo é o que ele não pôde fazer. O primeiro ponto, ele pôde fazer o quê? Perseguir a igreja. É uma perseguição política. Segundo, ele pôde matar a Tiago e prender a Pedro. Esse foi o que ele podia, o que estava dentro da, vamos dizer, da alçada terrena de um governador terreno e tirano e ditador como era Herodes. Agora, o que ele não pode fazer é o ponto 2. E o primeiro tópico: impedir a igreja de orar. Ninguém pode impedir a igreja de orar, nem mesmo Herodes impediu aqui nesse cenário. Segundo, impedir Pedro de dormir. E o terceiro, impedir o anjo de agir. Então veja que o Herodes aqui do texto, e eu preciso destacar isso, que Herodes não é nome, irmãos. Faça bem essa distinção na sua classe, apresente isso para seus alunos. Quando se fala de Herodes, Herodes não é nome, Herodes é um título. Assim como era os faraós do Egito e tantos outros Césares, isso tudo é título. Vem um aí, por isso que tinha Herodes o Grande, Herodes Tertacra, Herodes esse, Herodes aquele, porque Herodes era um título do governador da província. Então, primeiro diz assim: Herodes não podia impedir a igreja de orar. Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre oração, a gente não pode deixar de fazer ênfase aqui da frase de Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, que diz assim: todas as nossas bibliotecas e estudos são um mero vazio comparado com a nossa sala de oração. Então nós precisamos ter um momento de oração, nós precisamos levar a sério essa responsabilidade, essa necessidade de todo cristão. Assim como o nosso pulmão, ele precisa do oxigênio, nós precisamos de oração. Nós precisamos ter oração, porque a igreja que não ora, ela está fadada ao fracasso. Ela vai ser destroçada pela força e pelo sistema mundano e pelo sistema diabólico. Da mesma forma é um crente. Um crente ele não pode deixar de orar. Um crente ele não pode se esquecer de orar. Vamos passar agora aqui eu quero só fazer destaque aqui no terceiro ponto, que fala sobre a oração da igreja. Mas eu quero ler a síntese aqui do ponto 3, que é a introdução do ponto, que diz assim: oração não é um modo religioso de se ganhar respeitabilidade no céu. Oração é peticionar confiantemente diante do trono da graça, baseado na palavra de Deus. Vejamos como foi a oração da igreja. Perceba que
o que o comentarista destaca aqui na introdução do ponto é que tem muitas pessoas enganadas a respeito do que é oração e do que não é oração. E aqui ele já explica de uma forma bem direta e objetiva acerca da oração. Que a oração, ela não é para as pessoas baterem no peito, achar que é alguma coisa ou superior aos demais. A oração é o oposto disso. A oração não é, como o comentarista ele destaca aqui, um simples modo religioso de ganhar respeitabilidade lá no céu, de dizer que tem moral no céu, de dizer que tem crédito lá no céu. Não, não é isso. A oração que nós fazemos para Deus é num sentido de necessidade da nossa alma, de comunicação com Deus, ao mesmo tempo de humilhação, de gratidão. Então a oração para um crente autêntico e verdadeiro é nesse sentido, e não no sentido de que achar que pode fazer manobras no céu, de fazer manobras com Deus, porque ora muito. Isso não é, vamos dizer, uma moeda de troca. A oração é uma necessidade. Quando nós oramos, nós estamos fazendo bem, não é para Deus, é para nós mesmos. Quando nós fazemos a oração com base na palavra de Deus, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Então você precisa tirar da sua mente essa questão de achar que existe oração forte, que existe crentes que têm oração forte. Não. O poder da oração não está em quem faz, mas em quem responde. Então é no Deus que responde às orações que o poder emana. A resposta da oração emana e não em quem faz. Então vamos tirar essas crendices da mente daqueles que ainda hospedam esse tipo de crença. Então o primeiro, vamos ver aqui o primeiro tópico do terceiro ponto, que fala incessante. Essa era a primeira característica da igreja do capítulo 12 de Atos. A igreja ela orou de uma forma incessante. O que é uma oração incessante? É uma oração que não para, é uma oração fervorosa, é a oração de uma igreja que precisa de algo urgente, é o posicionamento de um cristão que não para de um propósito, que não desiste em meio ao propósito, mas ele continua firme, orando e confiando na resposta que virá de Deus, confiando na graça de Deus. E o segundo, comunitária. A oração da igreja, ela foi em primeira instância, ela foi incessante. Segundo, ela foi comunitária. Não foi só um, não foi só dois, não foi só meia dúzia de crentes, mas foi toda a igreja que se reuniu para orar com esse propósito, para que o Senhor viesse livrar Pedro das mãos de Herodes. Então a gente percebe aqui que essa oração, nessa característica comunitária, é o que precisa acontecer nos nossos dias. Essa lição ela veio com esse objetivo de nos exortar, que nós precisamos voltar a granjear esses valores da oração comunitária. Hoje a gente já não vê mais com muita frequência pessoas orando, vamos dizer, com o mesmo objetivo. O grande grupo, a massa da igreja inteira com o mesmo propósito. Isso é raridade acontecer. Então nós precisamos trazer de volta essas marcas da igreja primitiva para os nossos dias. Eu quero fazer ênfase aqui também a uma frase que o comentarista deixa aqui na nossa lição, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz: o inferno treme quando uma igreja se dobra diante do Senhor Todo-Poderoso para orar. Então o inferno, as estruturas do inferno, elas são abaladas quando a igreja ela tem essa atitude de dobrar os seus joelhos diante do Senhor Todo-Poderoso, com o objetivo de orar, com o propósito de orar, com o propósito de entrar em um momento de oração, porque a oração para a igreja não é um preparo para a batalha, mas já é a batalha.
Nós precisamos entrar nessa lição com essa consciência de que nós não estamos nos preparando para a batalha quando nós oramos, mas nós estamos travando uma batalha na oração. Então, toda oração, por isso que você vê que é uma das responsabilidades cristãs mais negligenciadas, mais esquecidas. É vamos dizer, uma responsabilidade, uma necessidade da igreja, aonde as pessoas não fazem por motivação que não seja verdadeira. Por exemplo, existem pregadores que pregam por um motivo falso, por dinheiro, por fazer fama, por ser conhecido, para preencher agenda. Existem professores de escola dominical que faz por motivações secundárias, para se aparecer, para mostrar que sabe, que isso faz às vezes para que o pastor veja que ele está fazendo, mas a oração não. A oração é a única necessidade cristã que a pessoa só faz quando tem um propósito, só se empenha nesse quesito de uma motivação certa. Então nós precisamos entender que a oração que a igreja fez aqui estava dentro dessas atribuições, estava dentro da questão de que era verdadeira, porque as pessoas elas podem até fazer uma oração sem fé, uma oração, quem sabe, algo assim, algo tão mecânico, algo tão, vamos dizer, carnal, mas essa pessoa que está fazendo essa oração, ela sabe dentro dela que Deus não está ouvindo, ela tem essa certeza de que aquela oração não passou do teto. Então nós precisamos entender que a oração que nós devemos fazer, ela também tem que ser uma oração específica. É o terceiro tópico. Específica. Além dela ser uma oração incessante em comunidade ou comunitária, ela também precisa ser uma oração específica, um objetivo específico. E qual era nesse caso? Que Pedro fosse liberto das mãos de Herodes. A oração da igreja nesse momento era: Senhor, liberta o apóstolo Pedro das mãos de Herodes, porque nós ainda precisamos ser exortados por ele, nós precisamos ainda ser ensinados por ele. Essa era a oração da igreja naquele momento. Era um pedido específico e toda reunida em conjunto, com essa mesma palavra, com essa mesma finalidade: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. E o anjo vai lá e o tira e o arranca da prisão e dá vitória para a igreja. Então nós precisamos sair desse capítulo 12 com essa consciência de que a oração que nós fazemos, ela não fica perdida no espaço sideral, ela não fica entre o céu e a terra, ela sobe à presença de Deus. E ali Deus, ele responde a oração que é feita com a motivação certa, com o propósito certo. Então, quando nós oramos, nós somos co-participantes de Deus. Porque quando nós oramos, Deus está trabalhando. E quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero ser um instrumento para ser usado. Eu quero ser um instrumento que Tu venha usar para esse momento. E é isso que acontece quando nós oramos. Antes de concluir e passar aqui para a aplicação pessoal, eu quero ler o último parágrafo do tópico 3 do ponto 3, que diz: outras vezes podem ser tão mecânicas e repetitivas que quase se assemelham a uma reza. Outras tão vagas e genéricas, sequer se percebe quando a resposta chega. Na realidade, às vezes, nem se espera por uma resposta. Lucas aqui nos dá o exemplo claro de que a oração específica e fervorosa. Perceba que o que o comentarista mostra para nós é que nos nossos dias existe oração de todo nível, de todo tipo. Existe aquelas que são mecânicas, existe aquelas que são genéricas, existe aquelas orações que a gente tem certeza que ali não tem nada de Deus. Então, o
O que o comentarista faz destaque aqui é que nós venhamos copiar a fórmula certa da oração. Qual é? Incessante, específica e fervorosa. É como que se nós fôssemos orar pedindo para que Deus realizasse algo, mas a nossa oração já vai em forma de gratidão, de culto de ação de graça, porque nós estamos crendo que o problema já foi resolvido. Então é assim que nós precisamos nos apresentar em oração diante de Deus. A nossa aplicação pessoal, ela diz assim: oração é a expressão da comunhão com Deus. Ela sustenta nossos irmãos em Cristo, em meio às dificuldades e sofrimento. Como vai a sua vida de oração? E aqui nós concluímos esse comentário com essa pergunta: como vai a sua vida de oração? Está ativa ou está desativada? Se está desativada, aproveita para ativar a sua vida de oração, para gastar o seu tempo falando com Deus. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui neste canal.